Você está ouvindo o podcast sobre liderança produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT, e no episódio de hoje falaremos sobre as 3 reflexões da série Madame C.J. Walker. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir essa série. E essa série é incrível porque ela conta a história de uma mulher extremamente empreendedora. Ela é inspirada em fatos reais. Conta a história de Sarah Breedlove, que foi a primeira mulher milionária self-made, ou seja, que enriqueceu por conta própria nos Estados Unidos. Então é uma história de pioneirismo incrível e que, caso você não tenha assistido essa série, eu quero muito te encorajar a assistir. Eu não gosto de série, principalmente as longas, mas essa série é uma série curta, de poucos episódios, o que me levou a assistir, e fiquei muito feliz de ter podido conhecer a história dessa mulher incrível. Então eu quero começar a falar sobre a primeira reflexão dessa série, que é sobre a importância do protagonismo, de você realmente querer ser o líder da sua vida. Sabe o que a gente muitas vezes escuta por aí? As pessoas costumam dar as desculpas que não conseguem realizar por causa da sua história de vida, de onde vieram. E a história dela é incrível porque ela era filha de pais escravos. Ela, com 14 anos, se casou e engravidou. Ela não teve infância, não teve adolescência. E a vida toda trabalhou duro. Então ela teve uma série de dificuldades na vida dela que não deixaram em momento algum que ela desistisse do objetivo que ela tinha. E isso é reverenciado o tempo inteiro na série. Ela passa por muitos desafios. É incrível, porque ela vence um desafio e vem um outro desafio. E vem um outro desafio. E muitas vezes no meio da série eu falei, agora ela vai desistir, ela vai deixar pra lá, ela vai ter um outro final essa série. E não, ela continua no que ela acredita. E é muito interessante a gente ver o quanto ela trabalha duro no sonho em que ela acredita. E ser protagonista da vida dela, empreender nesse negócio da beleza, mostra o quanto ela estava à frente da sua época. O quanto realmente ela pensava muito além. Ela era realmente uma mulher visionária. E ela pôde sentir as dificuldades, porque na época ela negra não tinha produtos pro cabelo dela. E ela passou por várias dificuldades, queda de cabelo, enfim, baixa autoestima, uma série de situações que levaram ela a pensar sobre esse negócio. A dizer que podia ser diferente. Ela não precisava mais passar por aquilo. Então, ser protagonista, acreditar no seu sonho, acreditar no seu propósito de vida, acreditar que você pode, além de se ajudar milhares, centenas de outras pessoas, isso é incrível. E foi isso que fez com que cada dia, apesar de todos os desafios e obstáculos, ela sempre voltava, ela sempre continuava. Era um problema aqui, um problema ali, uma dificuldade aqui, uma dificuldade ali, e ela voltava de novo, ela dava um jeito e tinha uma solução. E numa época em que os homens não ouviam as mulheres.
As mulheres não eram ouvidas. Nós não tínhamos voz no mercado. Nós éramos vistas como... naquela época, né, as mulheres eram vistas como as mulheres dos empresários. Não as mulheres que podiam empreender. Então, ela sofreu muito com isso. Muito. E muitas vezes ela teve que utilizar-se de ser casada para que o marido dela fizesse algumas pontes, para que ela conseguisse entrar no jogo, né? Para que ela conseguisse participar de algumas ações. Mesmo assim, quando ela chegava, quando os homens, né, que mandavam no mercado viam que era uma mulher, muitas das vezes, na maioria das vezes, ela era maltratada, porque simplesmente era uma mulher. E na cabeça deles, mulher tinha que ficar na cozinha, mulher tinha que cuidar da casa, mulher não tinha que empreender. Empreender era só para os homens naquela época. E ela trabalhou duro para provar o contrário. Ela não abriu mão de mostrar que ela era dona da marca, que ela era dona daquela empresa. E que ela iria sim ajudar milhares de mulheres, não só com o produto, mas também a empreender, a vender com o produto dela. Então, por mais que eu fale aqui, eu quero muito que, se você não assistiu, você assista, porque é incrível essa história, tá? A segunda lição, a segunda reflexão foi o nicho. Muitos têm se falado sobre o nicho, né? Que você precisa nichar. Para quem que você quer vender o seu produto? Para quem que é o seu produto? O seu produto ou o seu serviço não pode ser para todo mundo, porque senão você não consegue manter uma comunicação que vá realmente atingir esse público, porque você quer vender para todo mundo. Então, quando a gente fala que a gente tem um nicho, é quando a gente pega, na verdade, pensa no cliente que você quer atingir. Para quem que é o produto ou o serviço que você está fazendo? Tem uma persona específica. E no caso dela, eram mulheres negras. Ela tinha... era muito interessante, tá? Foi muito interessante a série como um todo. Porque, além dela fazer o produto, né, de beleza para os cabelos de mulheres negras, ela contratava outras mulheres negras para vender os produtos. Ela acreditava no potencial dessas mulheres. Ela fazia questão que o seu time de vendas fosse de mulheres negras. Por quê? Primeiro porque que essas mulheres pudessem experimentar esse produto, né? Pudessem ser a prova real de que aquele produto para cabelo crespos, por exemplo, funcionava. E funcionava muito bem. Então, teria que ser uma prova real. E ela queria realmente ajudar essas mulheres negras a se destacarem no mercado. Ela se via naquelas mulheres. Ela entendia o potencial daquelas mulheres. E isso era incrível, porque durante essa caminhada dela de empreendedorismo, quantas vezes ela foi traída? Muitas vezes ela foi traída. Muitas vezes pelas pessoas que ela mais acreditou. Essas pessoas deram uma rasteira. Essas pessoas se venderam para a concorrência. Essas pessoas se venderam por qualquer coisa. Enfim, mesmo assim, ela persistia. Mesmo assim, ela continuava. Porque ela acreditava muito no que ela podia fazer. Muito. E aí, a terceira reflexão é exatamente essa obstinação que ela tinha. Essa constância de fazer o negócio dela independente. Chegou das situações, chegou uma fase, e aí eu vou ser obrigada a contar um pouco da série, né? Que a fábrica dela pega fogo. Pega fogo e todo mundo pensa assim, agora já era. Pegou fogo, não tem mais nada. E ela vai como uma fênix. Ela renasce das cinzas. Ela começa tudo do zero. Porque ela sabia tudo sobre o negócio dela.
tudo. Como produzir, quais eram os produtos, a receita, como vender, como colocar no cabelo das mulheres para ter o resultado. Ela sabia todos os processos. E ela recomeçou quantas vezes foram necessárias. Sem se fazer de vítima, sem ficar choramingando, sem ficar se justificando, sabe? E lutando exatamente pelo ideal que ela acreditava. E isso me chamou a atenção muito na série. Isso foi muito rico, muito poderoso. A gente poder sentir ali na personagem o quanto que realmente ela desafiou o mundo para realmente ser quem ela veio para ser. Então, incrível. Se você não viu essa série, eu super recomendo. Claro que dá para tirar um monte de reflexões, mas aí a gente ia ficar horas aqui nesse podcast. E eu resumi nessas 3 reflexões para que você, se é mulher que empreende, se é intraempreendedora, enfim, que você possa se inspirar nessa série, que você possa conhecer a história dessa mulher incrível que deixou pra gente tantas reflexões, tantas lições do quanto nós temos um grande poder realmente quando a gente acredita, quando a gente quer. O ser humano de uma forma geral. O ser humano de uma forma geral tem muito poder, muito poder. E muitas vezes a gente deixa isso de lado. A gente acredita que a gente não tem poder, que a gente não pode fazer nada de diferente com a nossa história, que a gente tem que aceitar tudo o que acontece, baixar a cabeça e achar que é isso mesmo e ponto final. Mas será que não é a vida te testando se é realmente isso que você quer? Porque quantas pessoas falam que querem, eu quero, eu preciso. Às vezes eu vejo isso muito em processo seletivo, já que eu sou da área de RH, né, as pessoas, mas eu precisar trabalhar, gente, todo mundo precisa. Essa é uma grande verdade. Agora, a questão é, quem vai de verdade agarrar essa oportunidade? Ou será que dali a 3 meses, quando terminar o período de experiência, a pessoa está ali reclamando? Está começando a ver os pontos negativos. Tudo que ela via de positivo, ela começa a ver como negativo. Aquele emprego que era a salvação da vida dela, que vai colocar comida na casa dela, agora passou a ser um problema, porque agora ela ganha menos, porque agora o dinheiro não dá. Essas são vítimas, porque só sabem reclamar da sua condição e não sabem fazer nada de diferente para alterar essa situação. E essa mulher, mais do que nunca, mostra o quanto ela lutou em cada obstáculo. Gente, e não foram obstáculos pequenos. Não foram. Se eu parasse para contar cada obstáculo aqui, só vendo a série, para vocês entenderem realmente o que eu tô falando. Então, que você possa assistir essa série se você não assistiu e ver o quanto essa série pode influenciar na sua vida, no seu negócio, nos seus sonhos, porque influenciou muito na minha vida, muito. Foi muito importante ter visto e estar aqui hoje compartilhando um pouco disso com vocês. Então, se eu pudesse deixar uma dica de série, seria essa: A Vida e a História de Madame C.J. Walker. Vale muito a pena assistir. Pense com carinho, vai lá, assiste e reflita sobre como você tem direcionado a sua vida, e será que esses obstáculos que você enxerga hoje na sua vida, né, essas montanhas que você acha que é difícil transpor, será que são montanhas desse tamanho mesmo? Ou é só uma ilusão de ótica? Você aumenta tanto exatamente para não sair do lugar. Pensa com carinho sobre isso, porque dentro de você e com você existe uma força muito grande de poder transpor isso tudo e alterar a sua vida, de fazer realmente a vida que você deseja. Só que isso depende de você. Depende de você querer realmente ir lá e fazer. Aí tá a grande diferença. E essa mulher fez o tempo inteiro. Ela trabalhou o tempo inteiro. Ela era realmente obstinada com relação ao negócio dela. E isso é incrível.
ela deixou um legado incrível pra gente. Aproveite essa série. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre as 3 reflexões da série Madame C.J. Walker, do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ead.com, fernandatreinadora.com.br e o meu Instagram, @fernandatreinadora oficial.